Bom, Thaís, o eixo da política brasileira essa semana se transferiu de Brasília para o Ceará. Explica. Pois é, aconteceu que a Michele Bolsonaro, mulher do Bolsonaro, esteve lá no estado e subiu no palanque e começou a vilipendiar, criticar a aliança que o PL, partido dela, estava negociando com o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, que agora está no PSDB. Voltou para o PSDB muitos anos depois. O próximo passo vai ser voltar para a arena. O PL no Ceará é tocado pelo deputado André Fernandes, que é muito votado, um político popular na direita bolsonarista lá no Ceará. E ele estava negociando com o Ciro Gomes para o Ciro sair candidato a governador no ano que vem, com o apoio do PL, do Bolsonaro, que inclusive indicaria a vice nas tratativas. Era esse o entendimento. A primeira notícia, quando isso daí surgiu, era que o Ciro estava trocando de lado, né? O Ciro já foi ministro do Lula no primeiro mandato, agora estaria fechando um acordo com o bolsonarismo. Mas a notícia, na verdade, não tinha nada, não era por aí, era outra coisa. Você disse que era outra coisa porque... Não, porque o que explodiu de noticiário veio do bolsonarismo, não do PT, né, da esquerda, veio da direita. Exatamente, porque o raciocínio do PL no Estado, e não só do PL, mas do Centrão no Ceará, né, do União Brasil, dos outros partidos da direita, do Arenão lá, era o seguinte: o Eumânio de Freitas, que é o governador do PT, tem chances de se reeleger. Com o Ciro Gomes como adversário, as chances dele ficam mais reduzidas. Quer dizer, o Ciro aparece... As pesquisas agora, você é o especialista, sabe que elas não refletem o que vai acontecer na eleição, mas elas servem para negociar chapas e tudo mais. E as pesquisas mostram que Ciro Gomes contra Eumânio de Freitas é uma disputa que está um pouco mais apertada do que se fosse, por exemplo, Eumânio de Freitas com Roberto Cláudio, do União Brasil, que era um candidato, é um nome que está colocado também. Tanto você tem razão que o Camilo Santana, ministro da Educação e ex-governador, estava cogitando voltar para o Ceará para disputar essa eleição, porque não havia riscos, não porque ele quisesse, mas por pressão do partido, que não estava botando muita fé na chance de reeleição do atual governador. Exatamente. Então, o André Fernandes, com o aval do Bolsonaro, segundo ele, dos filhos do Bolsonaro e do partido da cúpula do Valdemar Costa Neto, estava fazendo essa aliança, negociando essa aliança com o Ciro Gomes, exatamente porque eles viam aí uma oportunidade de tirar o grupo do Camilo Santana do poder, que é um grupo que está no poder antes com o PDT, agora com o PT, mas liderando a política do Estado há muitos anos, né? Então, era uma oportunidade que eles tinham. E aí, a Michele Bolsonaro vai lá e diz: não, com o Ciro Gomes impossível, a gente não vai fazer uma aliança com ele que criticou tanto a gente, tanto tempo. E apoia o Girão, que é candidato do Partido Novo, né? Que nas pesquisas não está lá tão bem assim, muito pelo contrário. O Girão vai ter o mandato dele como senador terminado no fim do ano que vem, assim como o Cid Gomes, que é irmão do Ciro, com quem ele rompeu, que é senador, que vai terminar o mandato também ainda pelo PDT. E aí, quando a Michele diz isso, implode as costuras do PL com o Ciro Gomes, os filhos todos criticam a Michele. Então, primeiro fala o Flávio, depois apoia ele o Carlos, o Eduardo, até o Jair Renan Bolsonaro se dedicou a falar mal da madrasta. E o modelinho era igual, né? Nas postagens. Eu concordo com meu irmão fulano que disse não sei o que lá. Tá. Fizeram uma açãozinha orquestrada e aí o clima azeda, né? Eles convocam uma reunião de urgência em Brasília da cúpula do PL com a Michele para discutir isso. Discutem, o Flávio vai ao pai na cadeia e o Bolsonaro fala: olha, a gente não vai fazer ação orquestrada contra a Michele, não. Aí o Flávio Bolsonaro sai da cadeia, dá uma declaração pedindo desculpas à madrasta, dizendo que foi só um ruído na comunicação, mas que estava tudo certo, e eles recuam. O André Fernandes diz que iam parar, repensar, refletir o que era melhor para o Estado. E a Michele não recua, ela continua criticando o Ciro Gomes depois disso. Então, deixou os filhos derrotados, pelo menos nessa disputa de comunicação, como eles chamam, né? Exatamente. Mas o que aconteceu lá no Ceará, né, Thaís? Parece uma briga de família, assim, à primeira vista, mas não é não. É política, e é política sofisticada, eu diria. Claro, nos limites da sofisticação que o bolsonarismo permite. Por quê? Eu digo isso porque a Michele, ela esperou o momento certo para falar.
ou seja, quando já estava tudo organizado, né? O prato já estava feito, todo mundo achando que era um gênio da política, porque ia emparedar o PT nos seus principais redutos na região que sempre deu vitória ao Lula, né? E ela vai lá, escolhe o palco perfeito, que é o lançamento da candidatura do Girão, e diz a coisa certa. Tudo isso para maximizar o impacto, controlar a repercussão e arrombar a porta do bolsonarismo. Por quê? Mais do que torpedear a aliança do PL com o Ciro Gomes, a Michelle ativou o núcleo emocional do bolsonarismo. Ou seja, ela foi ali, no nervo, na culto à lealdade, vamos ser leal ao Bolsonaro que está preso, e ódio aos inimigos. No caso, Ciro Gomes, que tem... Ela ainda, para complementar, ela selecionou cortes do Ciro Gomes em ataques ao Bolsonaro, mas a jogada de gênio dela, na minha opinião, foi quando ela pensou uma frase do Ciro em que ele ataca as esposas, dizendo: o Bolsonaro corrompeu até as esposas. Ou seja, ela se vitimiza, ela se apresenta como vítima do Ciro Gomes, né? E com isso ela vai muito além do Ceará, né? Ela redesenhou o mapa da autoridade dentro do bolsonarismo, na minha opinião. E não é só na minha opinião, porque se você prestar atenção até na frase da resposta dela aos filhos do Bolsonaro, também é muito precisa, é cirúrgica, com perdão do uso desse desgastado adjetivo. Adoro cirúrgica. Vem da Guerra do Golfo. Ah, é? A da Primeira Guerra do Golfo, os ataques militares americanos eram precisos, fazia precisão cirúrgica. Tá? Isso é um jargão da imprensa americana, mas enfim, que deve ter sido plantado pelo Pentágono, mas não vem ao caso. Vamos lá. Mas eu acho cirúrgico esse adjetivo. Porque ele define bem, né? E ela foi muito precisa porque ela diz assim... Ela se coloca ao cima dos filhos, porque ela diz assim: eu amo o meu marido e eu amo a vida dos meus enteados. Eu não amo os meus enteados. Eu amo a vida dos meus enteados. Ela se coloca, então, acima dos filhos do Bolsonaro e ao lado do mito, entre aspas, que é o Bolsonaro. Quer dizer, ela não é mais a esposa, ela é a guardiã do Bolsonaro, entendeu? Com isso, ela ganhou a batalha nas redes e foi uma goleada histórica. E obrigou os filhos trapalhões a recuarem. E recuaram não só porque a resposta do bolsonarismo tinha sido francamente favorável a ela e contra eles, como o próprio pai deixou eles vendidos, né? Então a Michelle, sem dúvida nenhuma, venceu. Agora tem um efeito... Se o efeito colateral foi torpedear a candidatura do Ciro, o efeito principal, muito mais importante, foi que ela mostrou que tem comando, tem timing, e, muito provavelmente, uma equipe profissional ao redor dela. Porque aquilo ali não é improviso, não é instinto. Aquilo ali é estratégia e planejamento. Assim, é muito evidente. Ela não está sozinha. Ela tem um grupo de sustentação e apoio, né? Nos grupos de WhatsApp e Telegram do bolsonarismo, a Michelle ganhou de 89% a 11%. 89% das manifestações foram favoráveis a ela e só 11% contra. E assim, de nego tipo Alan dos Santos, né? Que está lá exilado junto com o Eduardo, né? Isso segundo o levantamento da Palver. Olha as frases mais comuns. Michelle segue sendo leal a Bolsonaro. Ela é vítima de ataques injustos, foi atacada à toa. Ela tem força própria, liderança, postura responsável. Porra, se isso daqui não é estratégia, eu não sei o que é. Ou seja, ela se apresenta como vítima e sai como mártir. É um projeto Evita completo, assim, né? Agora, avançando. Depois desse Waterloo cearense aí, nessa vitória, ela deixou de ser satélite e virou força gravitacional, eu acho. Por quê? Até a Batalha do Ceará, ela aparecia nas pesquisas com leve crescimento, mas era uma tendência de alta, diferentemente dos filhos, dos enteados. Ela vai muito bem na região norte, que é uma região de disputa com o petismo. Ela vai melhor que o Tarcísio. Ela está na frente do Lula entre os evangélicos, ou seja, uma liderança muito importante num segmento que tem uma capacidade de mobilização especialmente grande e é disciplinado, né?
talvez o mais disciplinado no campo da direita. E depois de derrotar os enteados e a cúpula do PL, ela subiu um degrau no patamar não só da política, como da eleição. Ela deixou claro para o arenão ampliado, ou seja, para a direita histórica, para a direita fisiológica e para Faria Lima, que a transição do bolsonarismo para algo mais controlável, tipo Tarcísio, não vai ser indolor, né? Vão ter que negociar com ela. Quer tratar desse assunto? Vem aqui também, não pode me ignorar, né? Então, qualquer articulação, a meu ver, daqui para frente, no mínimo, tem que ponderar o que a Michelle vai pensar, o que a Michelle vai dizer, porque, pô... Agora, Toledo, genial essa sua análise. Agora, minha dúvida, e que eu queria te ouvir é, na prática, né, o rompimento de uma aliança, se ela se confirma entre Ciro Gomes e PL, vai estabelecer o seguinte cenário, né? O Girão saindo a candidato a governador, por exemplo, ele está em final de mandato. Então, ele abriria a mão de tentar a reeleição no Senado para sair candidato ao governo do Estado. Aí o Centrão vai lançar um nome próprio, que o Roberto Cláudio já está um pouco encaminhado para isso, embora o Roberto Cláudio esteja bem posicionado para as pesquisas nas pesquisas para o Senado também. Então não fica possivelmente uma divisão ali e favorece daí o Eumânio de Freitas a se reeleger, ou pelo menos o grupo dele a ficar no poder, certo? Não, você tem absolutamente razão. Por isso que eu digo que não foi, o Ciro é efeito colateral. Não era esse o objetivo principal. O objetivo principal estava mirando a política nacional. É ela se lançar. Tá. Ela se colocou como candidata à sucessão do Bolsonaro, como herdeira do bolsonarismo, como principal porta-voz. Porque tem um aspecto que eu acho que a gente na imprensa não prestou atenção devida quando o Alexandre de Moraes coloca o Bolsonaro onde ele colocou, naquela cela confortável da Polícia Federal, e todo mundo comprou a explicação. Não, é porque tinha o precedente Lula, tinha que dar as mesmas condições. Fato. Mas tem um outro fator que é muito importante. O Bolsonaro acompanhou tudo isso daí pela televisão, porque... Aberta, hein? O Flávio fez questão de dizer várias vezes que era só TV aberta. Eu não sei se chega a ser um problema, né? Mas, enfim, claro que é um problema. Não tem acesso ao canal UOL. Pô, ficou muito prejudicado o Bolsonaro. Agora, lá, ele está completamente isolado. Porque ele só pode receber visita terça e quinta. 2 vezes por semana. Visita automática, que não precisa de autorização prévia, só dos advogados, e não é de qualquer advogado, dos advogados que já estão listados, dos entregadores de comida e da equipe médica, que também está cadastrada, tem o nome da médica e tal, não é qualquer um. Ele não tem companheiro de cela, ele não vê mais nenhum preso, como veria se tivesse na Papuda. E isso, tá aí o PCC para provar. Quando você está numa penitenciária, tudo se fala, tudo se sabe, tudo se comunica, você recebe e passa recado direto. Nesse caso, lá na PF, ele está super isolado, super controlado pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. Quem vai visitar o Bolsonaro? A família pode ser 2 por dia, meia hora cada um. Então, se vai a Michelle, só pode ir o Flávio ou o Carlos, não pode ir os dois, né? E se você pega a contabilidade de quem já foi, ela ganha de goleada. Ela foi muito mais vezes visitar o marido do que os filhos foram visitar o pai. Então, ela virou a intermediária, ela virou o filtro, o celular e o zap do Bolsonaro. Agora a questão é, o Centrão não quer a Michelle Bolsonaro, nunca quis a Michelle Bolsonaro. Mas agora vai ter que engolir, no sentido de, no mínimo, vai ter que conversar com ela. O que eu quero dizer é que essa novela aí vai ser animada. Vai ser ótimo. Não, e o terceiro aspecto, que eu não vou nem me alongar, que é óbvio, o arrombamento do bolsonarismo pela Michelle materializou o maior medo da direita, que é a pulverização de candidaturas, porque o Tarcísio, o indeciso, vai titubear ainda mais, porque, essa Michelle tá desse jeito, tá
Eu tenho certeza que ela está em todas as pesquisas de intenção de voto que vão sair nas próximas semanas, porque, né, criou um fato político muito relevante. Apareceu. E ela escolheu o Ceará para se lançar, que é a terra do pai dela, que é natural de Crateús, um motorista de ônibus aposentado, negro, que o Bolsonaro já tentou, inclusive, usar como álibi, né, dizendo como que eu posso ser racista se meu sogro é o Paulo Negão. Então ainda tem isso, né? É a entrada dela no Nordeste também, via sua própria ascendência. Não, foi muito bem planejado esse movimento, muito bem planejado, o que me leva a crer que tem gente apoiando, sustentando e lançando a Michelle. Não é um desejo pessoal, ela já é uma candidatura de grupo. Não sei exatamente quem é o grupo, mas que tem gente profissional envolvida, eu não tenho a menor dúvida. Agora, além de se equipar para a disputa e de falar grosso, ela cria um cenário na direita que é tudo que o Lula quer. Os petistas cearenses estão respirando aliviados com o movimento dela. E os petistas nacionais estão felicíssimos, porque, veja bem, o Tarcísio vira de novo biruta de aeroporto. Vai, não vai, vira para cá, vira para lá. O Ratinho Júnior fala, bom, dane-se a Michelle. Eu não tenho mais mandato, não posso... Vou fazer o quê? Vou disputar a presidência. O Caiado, mesma coisa. Vão tentar ocupar esse nicho do centro, já que ela pegou o nicho ideológico. Então, o cenário vai ser muito interessante com Michelle em 2026. Vai sim. Vamos voltar para Brasília um pouquinho, então? Vamos, a contragosto, mas vamos lá. Vamos lá.